É feliz quem a Deus se confia. Salmo 1. Um bom dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Recorramos sempre à poderosa intercessão de Maria Santíssima, nossa Mãe, e de São José, o Justo. Na liturgia de hoje, depois das cinzas, a Igreja assume a cor roxa, sinal de penitência e expectativa. E as cinzas não são apenas símbolo de morte, mas anúncio de vida nova. O pó sobre a cabeça aponta para a cruz. A cruz aponta para a ressurreição. Reconhecemos o pecado, mas proclamamos a graça. Contemplamos nossa miséria, mas confiamos na misericórdia. Abraçamos a cruz, esperando a glória. Morrer para o pecado, para viver para Deus. E com isso, temos um período de maior reflexão e de combate espiritual. O silêncio não é apenas um silêncio qualquer, é fecundo, que leva a um exame sincero e retorno ao Pai. Se as cinzas são apenas o início, o destino é a Páscoa. Na primeira leitura de hoje do livro do Deuteronômio, capítulo 30, dos versículos 15 ao 20, apresenta os discursos finais de Moisés antes da entrada do povo na Terra Prometida. E o capítulo 30, às vésperas da morte de Moisés, depois de 40 anos de deserto. E o cenário é decisivo. O povo está diante da promessa, Moisés está diante da morte, a nação está diante da escolha. E o texto é estruturado como uma aliança renovada. Deus coloca diante do povo duas realidades: vida e morte, bênção e maldição. Não é fatalismo, é liberdade responsável. E a vida deve ser uma vida de obediência amorosa. Amarás o Senhor teu Deus, andarás nos seus caminhos e guardarás os seus mandamentos. Vida na teologia do livro do Deuteronômio não é mera sobrevivência biológica, é comunhão com Deus. E três verbos estruturam essa espiritualidade: amar, uma dimensão interior; andar, uma dimensão ética; e guardar é a dimensão prática e fiel. A vida nasce da aliança, e com isso temos a frase: escolhe, pois, a vida. Deus não impõe, ele propõe. E aqui encontramos a dignidade da liberdade humana, a responsabilidade moral, a consequência espiritual das decisões. O texto rejeita a ideia de neutralidade. Não escolher já é uma escolha. E a morte mencionada não é apenas física, é ruptura da comunhão. A vida prometida não é apenas longevidade, mas plenitude em Deus. Vejamos então que a lógica bíblica é clara. Vida significa fidelidade mais comunhão, e morte é afastamento mais idolatria. E no Novo Testamento, Cristo se apresenta como cumprimento desta escolha. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, conforme João 14, versículo 6. O que em Deuteronômio é mandamento, em Cristo torna-se pessoa. A escolha não é apenas entre normas, mas entre viver ou não em Cristo. E nos dias de hoje vivemos em uma cultura de relativismo moral, onde a verdade é subjetiva, pecado é redefinido, Deus é opcional. Mas o texto permanece atual. A vida depende das escolhas espirituais que fazemos diariamente. Nós não vivemos isoladamente no mundo, vivemos em família, que requer uma escolha de diálogo, fidelidade e perdão. Na sociedade, que requer uma vida que opta pela justiça e pela ética. Temos a dimensão espiritual, que é pessoal, não somente
mas aponta para um caminho que somente você pode fazer. E com isso há uma escolha que é priorizar Deus sobre o ego. E nesse sentido, Quaresma é muito mais de que ficar tratando de um jejum de um doce, tirando as questões de comilança, atrelados até uma dimensão de comércio. O foco único é a conversão. E a conversão é quando nós nos cansamos de viver conforme nós mesmos e deixamos que Cristo viva em nós. E no Evangelho de hoje, em Lucas, capítulo 9, dos versículos 22 ao 25, nós temos um paradoxo da cruz e da vida. Após a confissão de Pedro, Jesus revela pela primeira vez sua paixão. É necessário que o Filho do homem sofra. E aqui começa o ensino do discipulado. Não há Messias sem cruz, não há discípulo sem renúncia. E Lucas estrutura o texto em dois movimentos: o destino do Cristo e o destino do discípulo. E quando Jesus diz é necessário que o Filho do homem sofra, o termo dei em grego indica a necessidade divina, não acaso. Expressa o plano salvífico de Deus. Não é fatalismo, é cumprimento da vontade redentora. A cruz não é acidente histórico, mas projeto de amor. E quando Jesus diz sobre a rejeição, em ser rejeitado, do termo grego apodokiemastainai, que é uma rejeição após exame, ou seja, não é ignorância, é rejeição consciente da verdade. Cristo continua sendo rejeitado por escolha deliberada. A decisão de não seguir não é simplesmente algo vazio, é algo profundo. A negação a Cristo. E muitas vezes a negação a Cristo é o medo de negar a si mesmo. Quando Cristo diz, negue-se a si mesmo, em grego, aparestarto hioton, é o mesmo verbo usado para a negação de Pedro. Ou seja, renunciar ao ego como centro, destronar o eu, não é autodesprezo e diminuindo as nossas capacidades intelectuais e vitais, mas deslocamento do senhorio. Discipulado é descentralização do ego e centralização em Cristo. Tomar a cruz, aratoton staurum, do grego, no contexto romano, é um símbolo de vergonha, instrumento de execução pública. Jesus transforma o símbolo de humilhação em caminho de glorificação. Tomar a cruz não é aceitar sofrimento passivamente, mas assumir fidelidade mesmo quando custa. E no paradoxo pascal, perder é ganhar, morrer é viver. Jesus diz: quem tenta preservar a vida egoísta a perde, e quem entrega a vida por Cristo a encontra. E nessa caminhada, a verdadeira perda é viver sem Ele. O verdadeiro ganho é entregar-se a Ele. O mundo diz: preserva-se. Cristo diz: entregue-se. O mundo diz: conquiste. Cristo diz: siga-me. O mundo diz: ganhe tudo. Cristo pergunta: e a sua alma? Lucas nos coloca diante da decisão fundamental. Você quer salvar sua vida ou quer que Cristo a salve? Porque a cruz não é o fim, é o caminho para a verdadeira vida. Jesus, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao